as pessoas investem no empreendedorismo ou montam seus negócios por oportunidade ou por necessidade? Talvez seja uma pergunta até difícil, né? Porque às vezes isso se cruza, né? Tanto oportuno quanto necessário. Mas a informação ela traz que de 20 pessoas, 12 investem em seus negócios por oportunidade e 8 investem por necessidade, né? Eventualmente ficou desempregado, dificuldade de recolocação no mercado, a pandemia trouxe muito isso, né? Esse é um dado de 2017, certamente esse balanço aqui ele alterou, principalmente com a questão pandêmica. Mas vamos entender um processo lógico de você construir um negócio por uma oportunidade. O processo lógico passa por algumas etapas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro é a identificação da oportunidade. É aquilo que, de fato, eu vejo como uma oportunidade para abrir o meu negócio. A oportunidade é uma lacuna de atendimento, é algum espaço que eu encontro para poder criar um negócio para cobrir aquele espaço. Essa oportunidade pode ser por N motivos, pela falta do produto, pela distância do produto chegar. O mais bacana das coisas é quando essa necessidade não existe, né? A gente tem grandes cases, como, por exemplo, o próprio telefone celular. Antes do telefone celular, talvez poucas pessoas pensavam que um telefone celular ia ser tão essencial, né? A partir dos smartphones, a gente viu quão essencial é isso e quase ninguém consegue viver sem ele, ou ninguém consegue viver sem ele. A partir dessa identificação da oportunidade, eu avalio qual que é a minha vocação, o que eu sou bom para fazer dentro dessa oportunidade. Vejam que um grande desafio do empreendedor é que no começo ele tem que ser bom em tudo quase, né? Fazer absolutamente todas as atividades e cobrir todos os espaços dentro da empresa. Mas atenção que, de acordo com a evolução do negócio, essa vocação precisa estar muito clara, porque a partir dessa vocação você vai gastar sua energia, o seu conhecimento, o seu empenho nessa vocação e vai montar a sua equipe naquilo onde estão as suas fragilidades. A montagem de uma equipe, de uma empresa pequena para uma empresa média e com crescimento, ele vai muito disso, né? Onde eu sou bom de fazer como empreendedor e como dono do negócio, aonde que eu preciso de apoio. E aonde que eu preciso de apoio é onde eu começo a formatar a minha equipe. Eu venho, monto um plano de negócio, eu venho e discuto os recursos que eu tenho que gerir, e aí eu entro em operação, eu efetivamente planejo. O empreendedor, como um grande administrador, o administrador em si é um grande gerenciador de recursos. A gente gerencia recursos no nosso dia, né? E os recursos podem ser divididos em humanos, as pessoas que envolvem os nossos trabalhos, financeiros, né? O capital, o fluxo financeiro, o capital de giro, financiamento, crédito, receitas, etc. Mercadológicos, né? Quais são os mercados que eu vou atender, minhas marcas, meus produtos, a cadeia de distribuição que eu vou montar. A gente vai debater bastante isso no módulo de marketing. Os próprios materiais, né, físicos, eu preciso de um escritório, eu vou trabalhar de casa, preciso de um computador, preciso de equipamento, vou comprar alguma matéria-prima, os materiais, que instalação eu preciso ter. E quando a gente entra nos administrativos, é a organização em si, né? Como vai funcionar a minha direção, meu planejamento, meu controle, eu vou abrir uma MEI, vou abrir uma limitada, qual que vai ser a minha relação com o cliente e os aspectos contábeis, né? Qual a minha relação com contabilidade para que eu possa ter a melhor gestão da minha organização. São decisões que nós temos que trabalhar nessa gestão. E vejam que a gestão ela está sempre por riscos e oportunidades. As decisões acontecem nisso. A partir de um determinado cenário, ele vai te apresentar riscos e oportunidades. E a gestão de uma pequena empresa, de uma empresa qualquer, é você ter a consciência desses riscos, ter a consciência dessas oportunidades e trabalhar em duas frentes. Como eu posso mitigar risco, como eu posso aproveitar a oportunidade. E a partir disso eu faço a roda acontecer dentro da minha organização. Tá? Dentro dessa ordem toda, evoluindo um pouquinho nos conceitos, a gente tem aqui uma linha que a gente pode considerar os estágios de consolidação da empresa. Então, no primeiro momento, a empresa vai crescer com criatividade. É quase aquele trabalho do empreendedor de cobrar escanteio e sair para cabecear. No segundo momento, é um crescimento com direção. Ele acaba tomando as decisões como empreendedor, daquilo que ele é bom para fazer e aonde ele vai colocar energia. Nesse momento começa o que a gente chama de uma crise de liderança, porque é o momento que ele começa a ter que formar a equipe dele. Porque ele atende a uma direção,
e aí ele tem que começar a formar a equipe dele para fazer coisas que não estão dentro da vocação dele, como a gente viu em slides anteriores. A gente vem para um ponto que é a delegação, ou seja, eu comecei a me direcionar, precisei montar a equipe e agora eu preciso delegar, porque eu tenho pessoas e aquilo que eu fazia, eu começo a delegar para essas pessoas realizarem. Entra uma crise de autonomia, né? Porque a gente, como empreendedor, é tão nosso as coisas que a etapa de delegação é muito crítica. É um desapego, né? É um desapego tremendo aqui que a gente tem que trabalhar. A gente começou a delegar, a posição do empreendedor é de coordenação. Eu começo a coordenar a minha equipe, porque eu deleguei, eu tenho um time agora para trabalhar e eu vou coordenar atividades dessas pessoas. Só que eu entro numa crise de coordenação. Como eu coordeno essas equipes? Como eu faço essas atividades funcionarem? Quais são minhas ferramentas de controle? E é o momento que você tem que respirar e falar, vou organizar a coordenação dessas atividades. Coordenou, você entra numa etapa de colaboração. Eu estou com as pessoas trabalhando em atividades, chega um momento que eu preciso juntar tudo isso numa bola só, para que a empresa funcione como um mecanismo único, colaborativo. E aí entra a crise do empreendedor, que é a crise de colaboração. Como eu organizo essas tarefas para o time de fato colaborar? E o crescimento, né? Crescer dói também, pessoal. O crescimento também dói. Como eu organizo esse crescimento da minha organização? Através de alianças, através de parcerias, através de capital próprio para investimento, através, eventualmente, de uma venda da minha operação, ou de ferramentas de marketing que eu invista, ou de aumento de equipe, decisões desse crescimento. E esse sempre é um trade-off, né? Sempre difícil a gente decidir como crescer, porque depende de capital, depende de recurso, tudo aquilo que a gente viu. Então, observem nesse gráfico que a empresa ela passa por estágios. E nós, como empreendedores, nós, como líderes, a gente passa por crises. Crises de liderança, crises de autonomia, crises de coordenação, crise de colaboração e crise de crescimento. E nesse momento a gente tem que parar e respirar e olhar para esse ponto com muita atenção. Como eu delego, como eu coordeno, como eu crio colaboração dentro da minha empresa, como eu vou visualizar o crescimento do meu negócio. Tá? A gente vai ter na nossa jornada várias discussões sobre esses temas, mas eu acho que é importante vocês terem clareza. E o pequeno exercício que eu peço para vocês agora é tentar identificar o negócio de vocês em que etapa que está. Né? Será que eu estou aqui na direção? Será que eu ainda estou na etapa da criatividade? Será que eu estou na crise da autonomia porque eu tenho que delegar? Em que etapa que eu estou desse processo? E eu deixo para vocês aqui também, esse material vai estar disponível no portal para que vocês possam estar olhando ele com um pouquinho mais de detalhes, mas são algumas etapas, como a gente tem que enfocar a nossa administração, como a gente tem que focar a nossa estrutura organizacional, o nosso estilo de direção, o nosso controle e a nossa recompensa da equipe de acordo com a etapa que a gente está, tá? Então, você vê que a primeira fase que é a criatividade, como eu comentei, é cobrar escanteio e sair para cabecear, né? Mas conforme as coisas vão avançando, eu preciso ser mais diretivo, depois eu vou precisar delegar, depois eu vou acompanhar os times e depois eu participo num processo de colaboração dentro da estrutura da minha organização. Então, a clareza que eu peço para vocês nesse momento é uma reflexão em que fase vocês acreditam que o negócio de vocês está, para, em cima dessa fase, vocês poderem entender um pouquinho essas crises e como vocês podem, eventualmente, adotar algumas ações.